Oi, gente, nós estamos aqui no nosso encontro do podcast Compadre, um novo programa aqui da TV Rafeiro, do nosso canal no YouTube. Eu estou muito feliz com a companhia de vocês todos e principalmente muito feliz com os meus convidados. Hoje, o meu compadre é o Padre Antônio Matosinho. Muito bem-vindo. Obrigado, Padre Rafael. É sempre uma alegria quando a gente se encontrar num formato diferente também vai fazer muito bem. Deixa eu começar com uma coisa que eu acho que todo mundo tem dificuldade, com o seu nome. O seu nome é Mateus, Matoso, e as pessoas carinhosamente passam para Matosinho. Como é que é isso? Na verdade, nada disso. O meu nome de batismo é Antônio. Poucas pessoas me chamam, embora eu goste muito do meu nome, eu sempre me apresento com o meu nome. Mas, na congregação, em muitos lugares, me chamam de Matosinho, que é meu sobrenome. E claro que isso é um distintivo, porque... É no diminutivo. É no diminutivo mesmo, Matosinho. Claro que na congregação é porque somos muitos com o nome de Antônio, então é normal. Mas o meu sobrenome é fruto da devoção da minha família. A minha família é de origem mineira. E da região de Congonhas de Campos, e em Congonhas temos o Santuário de Bom Jesus de Matosinho. O santuário é famoso, na verdade, não pelo título do Bom Jesus, mas pelas obras de arte do Aleijadinho, com os 16 profetas subindo a escadaria. E em algum momento, a gente não sabe, mas em algum momento histórico da nossa família, provavelmente fruto de algum voto ou da própria devoção, entrou para o sobrenome da família e aí ficou o Matosinho. É a minha bisavó, mãe do meu pai, que nos trouxe esse sobrenome. Então, uma parte da família não o possui, porque também é difícil, mas eu herdei o sobrenome da família de Matosinho. E certamente muita gente está te chamando agora de Padre Matosinho. Padre Matosinho é um jovem sacerdote, há pouco tempo que ele foi ordenado, então é o nosso Padre Matosinho. Eu podia ter te convidado aqui para o nosso podcast por vários motivos. Existem muitos motivos interessantes para te convidar. Mas hoje eu queria que a gente explorasse muito um motivo que eu acho que pode envolver a todo mundo que está nos acompanhando, que é a nossa solidariedade com um continente muito sofrido. Você é um jovem sacerdote e está quase chegando o dia de partir para uma missão na África. Como é que é isso? Eu penso que essa dinâmica, creio que o senhor foi muito feliz, inclusive, né, do conceito. Não conceito humano simplesmente, mas teológico mesmo, de solidariedade. A nossa congregação, que se propõe, né, a espalhar a redenção copiosa de Jesus, essa redenção passa pelo dado da solidariedade. O que não tinha pecado se fez um junto aos pecadores para poder redimir. Então a nossa forma de participação é também se fazer um com aqueles que precisam da redenção em algum nível. Então eu vou fazer 3 meses de sacerdote quando pisar os pés na África. Então eu vou celebrar o meu 3º mês de ministério lá. E eu estou muito feliz porque, embora seja um desafio, e interiormente isso causa receio, principalmente na nossa sociedade de desempenho, de competência, de tanta coisa, o medo de não conseguir, porque eu vou me tornar uma criança no meio deles. Eu não falo Xixewa, que é a língua daquele povo. Para onde você vai? Eu vou para a vila de Furancungo, distrito de Macanga. É região norte de Moçambique, na verdade noroeste de Moçambique. É uma região montanhosa, bastante rural, talvez a gente poderia dizer assim meio atrasada, da diocese de Tete. Fala-se muito que como o Brasil, Moçambique foi colonizado pelos portugueses. E aí a nossa ideia é de que lá fala português e você falou numa língua esquisita. Fala português também, né? Assim, sim, foi colonizada, a libertação da colônia
de ser colônia portuguesa. Moçambique deixa de ser colônia portuguesa em 75, então a gente está falando de 50 anos só. É um país que está engatinhando, né, como coisa republicana, por assim dizer. E tem muitos desafios, porque como o Brasil e como tantos outros países que foram colonizados por países europeus, teve a sua riqueza explorada na medida que a sua diversidade, cultura própria, também desvalorizada. Né? Não vou dizer destruído, porque Furankungu é o exemplo de resistência. Né? Um povo que foge dos diversos cenários de guerra, não só da guerra da independência, mas de guerras civis também, porque é um povo que vive em torno de uma lagoa, da Grande Nyanja, que é na divisa entre o Malawi e Moçambique, porque eles mesmos não se veem como moçambicanos necessariamente, eles são um povo que está em Moçambique, mas o seu povo também está no sul do Malawi, que são os Shewa. E Xixewa é a expressão utilizada para falar das coisas do Shewa. E não tem nada mais, assim, não tem nenhuma outra coisa que é mais nossa do que a língua, né, que causa a nossa identidade. Então Xixewa é a língua deles. E eles, em geral, não falam português. Então, assim, é proibido o ensino de línguas nativas na escola regular, mas as crianças também não aprendem adequadamente o português. Então, Isso se torna um desafio a mais para o missionário, né? para o missionário. Lá, existem pessoas que falam português. Às vezes a gente fala, não, tem pessoas que falam português, mas não são Shewa. São pessoas que na vila desempenham alguma função, são funcionários públicos da educação ou de alguma outra instituição, que devem somar cerca de 40, 50 pessoas que falam português porque não são de lá, são de outras regiões. Claro, nas capitais, o português é a língua usada, porque é a língua oficial de Moçambique. Mas, no dado comum do dia a dia, do cotidiano, é o Shewa, que é a língua do povo, e é a língua que a nossa missão acontece também. Porque os missionários que primeiro chegaram lá, há 14 anos atrás, optaram pela língua Shewa para fazer a evangelização acontecer. Matosinho, a história dessa missão, né? Você vai ser inserido dentro de um caminho que já está sendo percorrido por um tempo. Como é que, assim, brevemente, como é que é a história dessa missão? Nós somos continuadores, na verdade, da missão. O que eu sei, claro, meu contato vai ser chegando lá. O que eu sei de informação histórica é que na década de 90, a congregação propõe para o Brasil, para a União dos Redentoristas do Brasil, assumir a missão de Moçambique. Naquele momento, nenhuma província tendo condições de fazê-lo, a então província de Buenos Aires assume, na década de 90. Mais tarde, em 2010, 11, a Irlanda assume uma outra frente de missão, porque a Argentina assumiu no sul, próximo a Maputo, a capital do país. A Irlanda assume uma frente de missão ao norte, que é esse lugar. Então, os irlandeses passaram por muitas regiões e optaram por ficar ali. E essa opção nessa região montanhosa, Tete. E assim, é curioso, e esse dado é um dado assim que, do ponto de vista afetivo, me toca bastante, porque eu tive a oportunidade de conviver com o padre Bernardo, que estava lá desde o início da missão até o início desse ano. Então, o padre Bernardo diz assim que um dos dados é que um senhor, um ancião, pergunta para o rapaz que estava fazendo a interpretação para eles naquele momento se aqueles padres iam ser só mais um grupo de padres que ia passar, celebrar uma vez e iriam embora, ou se eles finalmente iam ter os missionários ali. E esse dado, que é afetivo, tocou também os irlandeses, e eles escolheram ficar ali. Existiam outras realidades que também eram dignas da assistência, mas esse dado acho que foi o definidor, pelo que conta o padre Bernardo. Isso é muito bonito. E essa sensibilidade tocou para eles. Tocou, e aí depois os irlandeses, é uma província que nós sabemos com missionários já mais experientes, não tem tantos jovens entrando na casa de formação, como no Brasil ainda temos, né? No Brasil a gente ainda tem essa realidade vocacional mais presente, da juventude sendo formada. Então começa uma cooperação com a vice-província de Fortaleza,
que passa a enviar missionários para cooperar com os irlandeses nessa missão. E depois assume essa missão. E agora, recentemente, há 2 anos, a província de Brasília foi erigida canonicamente, né? E aí, Brasília assume a missão adjentes dessa missão. Então, os primeiros que vão desse grupo, o padre Raul e o padre Vinícius, que hoje são pároco e superior da comunidade, e volta o padre Bernardo, já com 80 anos de idade, merecidamente, e necessário cuidar da saúde, e volta o então pároco de lá, que era o padre Isaías, que ficou também alguns bons anos lá, também era mais jovem. E eu serei o mais velho da missão de Moçambique. Ah, é? Eu sou o decano da casa. O padre Raul e o padre Vinícius são mais jovens do que eu, pouco tempo mais jovens que eu. E essa sensibilidade também toca neles. Eu acho que isso... Por isso que eu começo dizendo, quando o senhor pergunta, somos a continuidade, né? A continuidade dessa sensibilidade. Matosinho, tem uma coisa que a gente falou no começo da conversa aqui, que é a solidariedade brasileira, da missão dos redentoristas no Brasil para com o continente africano. Mas também eu penso que para quem vai, deve certamente esperar que essa solidariedade se manifeste de alguma maneira. E eu penso que todo mundo que está acompanhando, quem conhece o Padre Matosinho, como é que vamos ficar aqui com comunicação com a missão da África? Olha, graças a Deus, recentemente a nossa comunidade, nosso convento em Furancungo, conseguiu a instalação de uma internet via satélite, porque antes a comunicação era limitada. Então agora nós temos as ferramentas necessárias para estabelecer. E tem no Instagram também. Temos uma rede social, né? Temos um perfil no Instagram, @redentoristasmoçambique. Então, por lá, já tem muita coisa da experiência, e a Juventude Redentorista também tem feito contribuições assim, muito boas para a gente melhorar esse perfil, para poder tornarmos mais claro e visual para o nosso povo brasileiro como tem sido a missão, o que é muito bacana, porque nós não temos a memória histórica de quando o Brasil, pelo menos não a memória histórica visual, né, audiovisual, de quando o Brasil precisou e recebeu essa solidariedade dos missionários que vieram da Europa e de outros lugares para o Brasil fazer esse trabalho de missão nos interiores. Então é muito bacana porque a gente tem essa experiência, esse canal de comunicação. Aí, os últimos meses eu estive na Perpétuo Socorro, né, que é a nossa paróquia do Lago Sul, em Brasília, um povo muito querido, muito amado, né, e muito amoroso também, muito solidário, que é curioso com essa missão e que se interessam por aquilo que a congregação faz pelos missionários. E aí nós temos um grupo também no WhatsApp para favorecer a comunicação dessas pessoas mais próximas, que se configuram como amigos da missão mesmo. Inclusive pessoas que querem conhecer, que querem ir para visitar, que querem saber como podem colaborar com seus dons, com seus talentos, também financeiramente da realidade de missão. Então, tudo isso é interação, e a gente percebe que, apesar da distância geográfica muito grande, vai ser uma experiência de irmandade, de fraternidade muito próxima. Pelo menos é isso que eu levo daqui para Moçambique nesses dias. E eu creio que, chegando lá, isso vai se concretizar, se realizar ainda mais. Nós aqui no Instituto Casa da Ponte, que é o responsável por esse podcast, compadre, nós estamos muito sensíveis a essa missão da África e, portanto, qualquer coisa que alguém que está nos acompanhando queira saber ou queira que a gente encaminhe para o Padre Matosinho, pode entrar, então, nas nossas redes sociais e também aqui no chat do YouTube, que nós vamos ter o maior prazer em encaminhar esses esclarecimentos. Para terminar, queria só uma reflexão sua. Quando se fala em missão na África e solidariedade dos brasileiros para com esse continente, a gente tem uma história coletiva de 500 anos em que nós devemos muito para a África. Quer dizer, a gente não está fazendo um favor. Qualquer gesto em direção a esse continente pode ter uma conotação também quase que de um pagamento de uma dívida. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu penso que a nossa
nação, nós nos habituamos com o jeito plural, miscigenado que nós temos e talvez essa reflexão nos fuja em muitos momentos. Mas, na verdade, quem de nós pode dizer que nós não temos uma ascendência naquele continente? Mesmo que nós abandonássemos qualquer reflexão do nível espiritual cristão, fazer um gesto, ter uma postura solidária com a África é fazer algo pelos nossos antepassados. Pelos nossos antepassados que foram arrancados numa diáspora forçada. E aqui, claro, não é fazer um julgamento anacrônico, não se trata disso, mas de um dado que é sensível da nossa história. O nosso país foi forjado com muita violência. E qualquer postura de nobreza que nós temos, de um olhar, do carinho, do afeto e do desejo de conhecer, de dar visibilidade para uma cultura tão rica quanto a cultura dos povos, porque são muitos, mesmo em Moçambique são muitos, dos povos africanos, já é sair e nos desinstalar para nos colocar a caminho. E aí eu falo, até aqui, eu digo longe de qualquer caminho cristão. Agora, colocando o dado cristão, nós viemos do coração de Deus. E Deus sonhou com todos no modo que o Evangelho nos revela, né? Com vida e vida em abundância. Então, qualquer gesto de solidariedade e construções que nós fazemos de caminhar em direção ao outro é gerar vida, principalmente quando isso foi negado, tolhido, arrancado de diversas formas. E nós temos nessa experiência o sentir em nós da ação do Espírito Santo, já que, afinal de contas, se você quer saber aonde o Espírito Santo está agindo agora, olhe para nós mesmos, para as nossas ações, para o nosso dia a dia, aonde se gera a vida, o Espírito Santo está sobre. Creio que essa reflexão, nesses dois níveis, nos ajuda a pensar com afeto, com carinho, a solidariedade, com sensibilidade, né? Com essa consciência de irmãos, como nós de fato somos. Padre Matosinho, esteja sempre certo que nós estamos aqui no Brasil, estaremos aqui no Brasil acompanhando o seu trabalho lá e da equipe, né, dos padres que estão lá e também dos leigos, daquela comunidade tão viva lá de Furancungo, né, lá naquela região de Tete, no Moçambique. Nós estaremos sempre juntos com você. Obrigado por ter vindo aqui conversar conosco e o canal estará sempre aberto para recebê-lo aqui. Obrigado Padre Rafael, e como Kwambire, pelo convite, por abrir esse espaço. É sempre muito agradável conversar com o senhor sabe disso, eu já disse várias vezes. E transformar esse encontro nosso em interlocução com tantas pessoas, para mim é um privilégio. O senhor pode ter certeza que sempre que for possível vai ser uma alegria estar aqui. Muito obrigado. Nós então encerramos o nosso terceiro encontro com o Padre. Eu queria lembrar a todos vocês que a gente está esperando sempre que alguém acompanhe aqui no YouTube, que vai lá, inscreva no nosso canal, não é? Vai lá, faz o sinalzinho de que está conosco, porque isso vai fazendo com que o nosso caminho fique mais animado, mais pessoas estejam conosco. Então, um abraço então e até o próximo.